Milionário humilha a empregada doméstica, mas ninguém sabia do poder que ela escondia. Na luxuosa cidade de Bela Vista, onde arranha-céus reluziam ao sol e favelas se espalhavam nas sombras, Leonardo Campos era o rei. Um milionário arrogante, sempre cercado por sorrisos ensaiados e admiradores dispostos a tudo por um pouco de sua atenção. Mas seu prazer mais especial era humilhar aqueles que considerava inferiores. E Clara, a faxineira que cuidava do seu apartamento, era seu alvo preferido. Clara era uma mulher simples, de olhos castanhos profundos e cabelo trançado, mas havia algo de quase mágico em sua presença. Ela conhecia os segredos do chão que limpava e as histórias sussurradas entre as paredes. Porém, Leonardo ignorava isso. Para ele, Clara era apenas a faxineira, a serviçal que limpa os vestígios de sua vida luxuosa. Em um evento de gala, onde a opulência era maior que a própria cidade, ele não perdeu a oportunidade de mostrar seu desprezo. "Olhem a faxineira na festa", zombou ele, levantando um copo de champanhe em meio a risadas maldosas. "O que você está fazendo aqui, Clara? Se o seu lugar é entre os convidados ou na vassoura, apostaria na vassoura." O constrangimento a atingiu como um tapa, e os olhares dos convidados se voltaram para ela, mesclando choque e divertimento. Clara sentiu seu rosto arder. A humilhação corroía sua esperança, mas havia algo dentro dela que pulsava com força, um eco ancestral de suas raízes. Ancestrais que já dançaram com as forças da natureza, que sussurraram segredos ao vento e correram com as águas. Clara não era apenas uma faxineira. Era descendente de uma linhagem de xamãs, guardiães das energias primitivas da terra. O mundo parecia se distorcer ao seu redor quando a raiva misturou-se com um desejo de vingança. Era hora de mostrar ao arrogante milionário que sob a superfície da normalidade havia tempestades por vir. Enquanto as risadas ecoavam, Clara fechou os olhos e respirou fundo. O ar estava carregado de eletricidade e as luzes da festa começaram a piscar, como se o universo estivesse colaborando. Uma conexão antiga despertava dentro dela, mas diante da opção de se vingar, uma nova ideia surgiu. Mudar o coração de Leonardo era um risco, uma escolha que poderia reescrever suas vidas. Com um salto, ela se adiantou, os olhares agora fixos também na expectativa de seu próximo movimento. A música parou, e uma estrondosa explosão de estondos e ecos antigos preenchia o salão. Clara, decidida, revelava-se não apenas como uma faxineira, mas como uma herdeira. E foi quando, em meio ao caos, um objeto brilhante se destacou entre as sombras. Era um artefato ancestral, um amuleto que carregava a história de suas famílias, entrelaçadas de maneiras que eles nunca imaginaram. O passado de Leonardo começava a se revelar, um mistério envolvendo seus antepassados que poderia mudar tudo. Clara encarou Leonardo, seus olhos agora queimando com a intensidade de suas decisões. Estava prestes a liberar o poder dentro de si. Qual seria a sua escolha? Vingança ou redenção? E o que aquela revelação significaria para ambos e para a cidade destroçada pela desigualdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara encarou Leonardo, sua respiração se intensificando enquanto a sala girava ao redor dela. O amuleto ancestral em suas mãos pulsava com uma energia indescritível, como se toda a sua linhagem estivesse despertando naquele exato momento. Mas antes que pudesse decidir entre vingança ou redenção, um estrondo cortou o ar. A porta do salão se abriu com um tom seco e um grupo de homens bem vestidos invadiu o espaço, suas expressões de seriedade parecendo afligir a atmosfera festiva. Clara sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Leonardo, que até então estava imerso em seu deleite, agora parecia pálido e inquieto. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou ele, seu tom de desprezo desmoronando em confusão. Um dos homens à frente, alto e de olhar penetrante, deu um passo em direção a Leonardo. "Estamos aqui para resolver contas pendentes, Campos. Você não pode escapar dessa." A frase pairou no ar, carregada de ameaças. A multidão começou a murmurar, os rostos se virando, alguns ansiosos, outros apreensivos. Clara ficou paralisada, o amuleto ainda em mãos, sentindo a tensão elétrica entre os presentes. "Contas pendentes? Do que você está falando?" retrucou Leonardo, tentando manter a pose, mas Clara percebeu que seu tom agora era de desespero. Nenhum milionário se preparava para isso. Os homens estavam cada vez mais próximos. Seu pai, ele fez escolhas que devem ser pagas. "Agora é a sua vez de acertar as contas", respondeu o líder da trupe. Clara sentiu sua cabeça girar com as implicações daquelas palavras. O passado de Leonardo estava prestes a vir à tona. A revelação era como uma bomba prestes a explodir. "Não! Meu pai não fez nada! Vocês não podem estar falando sério!" Leonardo começou a parecer um menino diante dos homens imponentes. Clara viu a máscara de arrogância se desfazer, revelando um homem cheio de medo. Mas, em meio ao tumulto, uma nova imagem se desenhava em sua mente. E se a história de sua família estivesse ligada à dela de maneiras que ele nem sonhava? "Vá embora! Eu não tenho nada a ver com isso!" gritou Leonardo, mas seu pedido foi silenciado por um grito. Uma mulher surgiu do fundo da sala, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Clara a reconheceu, uma antiga amiga de sua infância. "Leonardo, é verdade. Você precisa ouvir o que eles têm a dizer." A revelação do passado de Leonardo não afetou apenas ele. Clara sentiu um golpe em seu peito. A amiga sabia mais do que deixava transparecer. As vozes da multidão se amplificaram. "Quem é essa mulher? O que ela sabe?" sussurravam os convidados. Clara estava presa entre a necessidade de ouvir a história e o medo do que isso poderia significar. Com o amuleto pesado em suas mãos, Clara hesitou. Era a escolha que poderia mudar tudo. Olhando para Leonardo, agora tão vulnerável, percebeu que não era só ele quem precisava de redenção. O destino deles estava intrinsecamente ligado. Nesse momento de confusão, uma explosão rompeu a tensão da sala. Um evento inesperado, algo que parecia ter saído de um filme de ação. As luzes se apagaram completamente. Gritos soaram e uma correria tomou conta do salão, transformando a elegância da festa em um caos absoluto. Clara foi empurrada, seu coração disparado, seu mundo desmoronando em um mar de incertezas.
Quando as luzes voltaram, Clara olhou ao seu redor, sua mente a 1000 por hora, e uma verdade assombrosa a atingiu. Leonardo estava desaparecido. A multidão agora murmurava, especulando o que poderia ter acontecido com o milionário, que antes tão seguro de si, agora sumira em meio a um tumulto que ninguém poderia prever. O que ele sabe e o que sua amiga realmente queria dizer? Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar de uma vez por todas. E nesse jogo inesperado, o que o futuro guardaria para ambos? As luzes piscavam freneticamente, e o pânico parecia se espalhar como fogo numa palha seca. Clara estava tensa, seus olhos buscando por Leonardo na escuridão momentânea. O amuleto em suas mãos parecia vibrar, como se quisesse se libertar. O caos era palpável, o ar denso com gritos e murmúrios. Ela se perguntava se aquele seria o momento em que tudo mudaria. E então, um estrondo, uma explosão de vidro se estilhaçando ecoou no ar, quebrando o feitiço do silêncio. Mas não era a direção do barulho que surpreendeu Clara. Era o que surgiu em seguida. De repente, uma figura encapuzada apareceu. Sua presença aumentando a tensão do ambiente como uma tempestade se formando. O capuz ocultava o rosto, mas todos os olhos estavam fixos naquela silhueta obscura que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. "Quem é você?" gritou um dos homens que tinha confrontado Leonardo, a voz transbordando de desconfiança. A figura não respondeu. Ao invés disso, se virou em direção ao tumulto e começou a puxar a capa, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Seu coração parou por um momento. "Mãe!" sussurrou, os olhos arregalados. Mas como poderia ser? A mulher se desvencilhou da capa e olhou diretamente em direção a Clara. "Você não deveria estar aqui, minha filha." Seu tom era de um desespero que destilava amor e medo ao mesmo tempo. "Leonardo não é quem você pensa." Clara ficou petrificada, a revelação a atingindo como uma onda. "O que você está dizendo?" Suas palavras tremiam. A mulher fez um gesto, chamando Clara para se aproximar dela, como se aquela distância entre elas fosse insuportável. "Eu tenho um segredo, um peso que carrego há anos. Seus ancestrais e os dele estão entrelaçados, muito mais do que podemos imaginar." O murmúrio da multidão crescia, mas Clara apenas ouvia a voz de sua mãe, as palavras suprimindo toda a confusão ao seu redor. "O que você quer dizer com isso?" Clara não conseguia compreender. A imagem de Leonardo, vulnerável e perdido, flutuava em sua mente. Como aquela verdade poderia mudar tudo? Seu avô, ele fez um pacto, e esse pacto está ligado ao dinheiro da família de Leonardo. Os campos, eles se aproveitaram do nosso poder ancestral, e agora esse poder está se voltando contra eles. Os olhos de Clara arregalaram. A humilhação que havia sofrido, as mágoas que sentira, eram apenas os ecos de uma batalha antiga. "Leonardo, ele não pode ser o que você diz. Ele fez aquilo comigo. Ele não sabe." A voz da mãe parecia desesperada, mas firme. "Assim como você não sabia. O amuleto que você carrega é a chave. E agora que as energias estão soltas, as consequências podem ser catastróficas. Se você o utilizar dessa forma, poderá não só salvá-lo, mas libertá-lo de um fardo ancestral." Paralisada, Clara se deu conta que estava no meio de algo muito maior do que uma simples festa. "E se ele não quiser ser salvo?" questionou, a dúvida pesando em seu peito. Mas antes que pudesse responder, o salão tremeu novamente.
As luzes começaram a falhar de novo, e com um estalo ensurdecedor, a porta atrás da figura encapuzada se abriu com força. Leonardo apareceu, seus olhos arregalados e preenchidos com um misto de tristeza e dúvida. Mãe? Murmurou ele. E a atmosfera morreu instantaneamente. Todos na sala se calaram, cada um absorvendo a gravidade daquela revelação. Você também fez parte disso, Clara exclamou, apontando para Leonardo, o amuleto em suas mãos começando a brilhar intensamente. O que está acontecendo aqui? Nesse exato instante, luzes explodiram em um espetáculo de cores, como uma aurora boreal, banhando o salão em um manto de brilho ofuscante. As energias ancestrais estavam se manifestando, e o futuro de todos estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Clara olhou por cima do ombro, em busca da sua mãe, mas ela já havia desaparecido, perdida ao caos. E em meio a toda a iluminação surpreendente, ela se perguntou: que escolhas pesadas teriam que ser feitas? O que aqueles segredos poderiam revelar sobre o destino dela e de Leonardo? A verdade estava mais perto do que nunca, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. As luzes explodiram em um espetáculo ofuscante, enquanto o salão pareceu perder a noção de espaço e tempo. Clara fixou os olhos em Leonardo, cuja expressão de incredulidade espelhava uma confusão profunda. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o barulho acelerado da multidão e o desespero na atmosfera eram palpáveis. O sentimento de que algo monumental estava prestes a acontecer apertava seu peito. «Leonardo!» Clara gritou, tentando alcançá-lo, mas uma onda de convidados começou a empurrar em direção à saída. Em meio ao caos, os olhos dele encontraram os dela, e a vulnerabilidade em seu olhar a fez questionar tudo o que já pensou sobre ele. A conexão ancestral e mística que ela estava começando a descobrir puxava em direções contraditórias. A verdade que sua mãe acabara de revelar ainda fervilhava em sua mente. Então, em um momento de pura força gravitacional, Clara sentiu o amuleto entre suas mãos pulsar intensamente. Uma estrondosa onda de energia parecia emanar dele. Suas mãos tremeram. Ela deu um passo à frente, decidida a usar o poder que tinha para mudar aquele momento. Mas quando abriu a boca para pronunciar as palavras que poderiam revelar tudo, o salão ficou em completo silêncio. De repente, uma nova figura surgiu da multidão. Era um homem alto, com um olhar sombrio. Ele não era um espectador, mas uma presença ameaçadora. Clara o reconheceu imediatamente. Era alguém de seu passado, um ex-colega do trabalho, conhecido por sua busca insaciável pelo poder. Fernando, ela exclamou, seu coração disparando, enquanto o medo atravessava seu corpo. Ele olhou para Leonardo e, em seguida, um sorriso frio se espalhou em seu rosto. Então, esse é o famoso campus que a todos encanta. Uma pena que você não saiba a verdade, não é? As palavras dele penetraram o ar como uma faca afiada. Do que você está falando? Indagou Leonardo, começando a se dar conta do que poderia estar prestes a acontecer. Acho que já é hora de revelações, não acha? Fernando se aproximou ainda mais, e a atmosfera se tornava cada vez mais eletrificada de tensão. Seus segredos, eles ainda lhe pertencem ou você ainda os controla? O que aconteceria se eu dissesse que o amuleto que Clara possui carrega não apenas a conexão dela,
mas também um fragmento da sua própria linhagem, uma parte do seu passado que você jamais quis enfrentar. Leonardo parou, os olhos se arregalando enquanto Clara sentia um nó se formando em sua garganta. A sala estava em choque. Fernando não parou. E se eu dissesse que a verdadeira identidade de Clara é mais profunda e sombria do que você imagina? Que seu legado é também o seu? Pode não ter sido tudo só uma coincidência. As palavras de Fernando cortaram o ar como um lanço de tempestade. Clara se virou para ele, a incredulidade tomando conta. O que você quer dizer? E se eu lhe dissesse que Clara é uma das últimas líderes de uma linhagem obscura que você nem sonha? O que aconteceria se o poder que ela possui, na verdade, te pertence? A sala ficou em silêncio absoluto. Clara sentiu a água subir à sua altura, uma sensação de ser engolida por algo maior e mais aterrador do que ela poderia imaginar. Leonardo olhou para Clara, seu rosto agora misturando confusão com a ponta de medo. Clara, é verdade! Você sabia? Não tem ideia do que ele está falando. Ela respondeu, a raiva e o medo se misturando em sua voz. Não sou nada além de uma mulher comum, um pouco estranha talvez, mas você é muito mais do que isso. E se não fosse por mim, a verdade teria permanecido enterrada. Agora, o que você fará com isso? O poder está intensificando, o tempo se esgotando. A última frase de Fernando ecoou como um sino tocando. E nesse instante, Clara se deu conta de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A revelação de Fernando não só desmantelava tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma, como também iluminava um labirinto de complexos relacionamentos. Agora, envolvida em um emaranhado de identidades, antigos pactos e verdades ocultas, ela compreendeu que para entender quem era de verdade, precisaria mergulhar mais fundo e enfrentar não apenas a ligação com Leonardo, mas também a escuridão que parecia bailar à sua volta. O salão, antes vibrante, agora pulsava com uma tensão insuportável, enquanto todos aguardavam o próximo movimento. E, mais importante, a decisão de Clara. O que ela escolheria fazer com esse poder e essa verdade que poderia mudar tudo? Ela sabia que a escolha não seria simples e o peso da decisão, deixava aterrorizada. Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Fernando ecoando em sua mente. A sala ainda pulsava com a energia do amuleto e a tensão estava quase insuportável. Leonardo, você precisa entender. Ela queria gritar, mas a voz dela mal saiu acima do murmúrio da multidão. Os olhos dele a observavam, a confusão misturada com um raio de esperança. Então, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como um trovão. A porta principal do salão se abriu novamente. E dessa vez, não foi uma pessoa que entrou, mas algo muito mais sombrio. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do fundo da sala, uma nuvem escura avançou, cobrindo as pessoas como uma onda negra. Gritos de pânico começaram a ecoar e todo mundo parecia paralisar, completamente atordoado com a situação. Tá! A voz de Fernando estremeceu de medo. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar erraticamente e a nuvem se transformou em um padrão de sombras dançantes. Clara virou-se rapidamente e notou que algumas pessoas estavam em transe, como se estivessem sendo atraídas pela escuridão que crescia à sua frente. O pânico tomou conta de todos, e os convidados tentavam desesperadamente se afastar daquela força opressiva. Leonardo, Clara gritou,
Mas o som da sua voz mal chegou a atravessar o tumulto. Ela se virou para ver onde ele estava, mas todos os olhares estavam fixos na nuvem. O que estava acontecendo? O amuleto em suas mãos começou a ferver de uma energia desesperada. Então, abruptamente, a nuvem se dissipou, revelando uma figura. Um homem alto, vestido de preto, surgiu pelo misto de luz e escuridão. Clara se lembrou dele. Havia algo familiar, mas também intrusivo. Ele olhou diretamente para Leonardo e a sala congelou. Eu esperei muito tempo por isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que transbordava malícia. A confusão no rosto de Leonardo tomou um novo significado. Quem é você? Ele perguntou, o desespero agora ecoando em cada palavra. Um amigo da sua família. Ou talvez seu pior inimigo. O homem sorriu, e o sorriso não continha uma gota de bondade. É hora de um acerto de contas. Campos, a verdade sobre seu legado não deve ser apenas revelada, mas transformada. Clara estava paralisada, seu coração batendo forte. O amuleto começou a brilhar em sua mão, mas não havia tempo para pensar. Leonardo, cuidado! A advertência escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse pensar no que estava dizendo. Ela não sabia o que era aquela força, mas sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. O homem lançou um olhar penetrante para Clara e, num único movimento, estendeu a mão. E você, Clara, está mais próxima do que imagina de tudo isso. Seu poder, ele pertence a este lugar e a sua escolha determina não só seu destino, mas o de todos aqui. Não, eu não quero fazer parte disso, Clara gritou, a dor do passado e a confusão do presente esmagando seu peito. Mas naquele momento, enquanto a escuridão parecia se intensificar em direção a Leonardo, tudo com o que ela lutava estava mudando. Uma brisa fria varreu o salão, e os nervos se agitaram como se um furacão estivesse prestes a despencar sobre eles. Quando Clara olhou novamente para Leonardo, o rosto dele estava pálido, e a expressão de confiança que antes tinha desaparecido. Ele estava em uma luta interna, uma batalha entre o que ele era e o que o destino queria que ele se tornasse. Clara, precisamos nos unir, ele gritou. E nesse apelo estava a fragilidade que falava mais alto que palavras. Mas então, numa explosão ensurdecedora, o chão começou a tremer e fissuras se abriram como bocas serpenteantes. Clara sentiu a energia do amuleto explodir com um grito ensurdecedor. Em um momento de pura adrenalina, ela levantou o amuleto e uma luz intensa irrompeu, cortando a escuridão. E justo quando a luz estava prestes a alcançar a figura sombria, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A figura sorriu, e naquele sorriso, Clara viu um vislumbre de quem ele realmente era. E todos em volta também. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente dela. Ele não era apenas um estranho. Ele era parte de uma história que transcendeu gerações. Ele era mais íntimo do que qualquer um poderia imaginar. Num instante, um grito ecoou por toda a sala. Então, tudo se apagou. No silêncio que se seguiu, Clara estava sozinha, com o amuleto nas mãos e o peso de segredos não revelados. A sala esvaziada estava cheia de perguntas sem resposta, e o que ocorreria daqui por diante era uma incógnita aterrorizante. Ela precisava descobrir o que realmente estava em jogo. E qual era o papel que ela e Leonardo teriam neste novo mundo que havia se formado ao seu redor? Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Fernando ecoando em sua mente. A sala ainda pulsava com a energia do amuleto, e a tensão estava quase insuportável. Leonardo, você precisa entender! Ela queria gritar, mas a voz dela
mal saiu acima do murmúrio da multidão. Os olhos dele a observavam, a confusão misturada com um raio de esperança. Então tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como um trovão. A porta principal do salão se abriu novamente, e dessa vez não foi uma pessoa que entrou, mas algo muito mais sombrio. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do fundo da sala, uma nuvem escura avançou, cobria as pessoas como uma onda negra. Gritos de pânico começaram a ecoar e todo mundo parecia paralisar, completamente atordoado com a situação. Clara! A voz de Fernando estremeceu de medo. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar erraticamente e a nuvem se transformou em um padrão de sombras dançantes. Clara virou-se rapidamente e notou que algumas pessoas estavam em transe, como se estivessem sendo atraídas pela escuridão que crescia à sua frente. O pânico tomou conta de todos e os convidados tentavam desesperadamente se afastar daquela força opressiva. "Leonardo!" Clara gritou, mas o som da sua voz mal chegou a atravessar o tumulto. Ela se virou para ver onde ele estava, mas todos os olhares estavam fixos na nuvem. O que estava acontecendo? O amuleto em suas mãos começou a ferver de uma energia desesperada. Então, abruptamente, a nuvem se dissipou, revelando uma figura. Um homem alto, vestido de preto, surgiu pelo misto de luz e escuridão. Clara se lembrou dele. Havia algo familiar, mas também intrusivo. Ele olhou diretamente para Leonardo e a sala congelou. Eu esperei muito tempo por isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que transbordava malícia. A confusão no rosto de Leonardo tomou um novo significado. "Quem é você?" ele perguntou, o desespero agora ecoando em cada palavra. "Um amigo da sua família, ou, talvez, seu pior inimigo." O homem sorriu, e o sorriso não continha uma gota de bondade. "É hora de um acerto de contas, Campos. A verdade sobre seu legado não deve ser apenas revelada, mas transformada." Clara estava paralisada, seu coração batendo forte. O amuleto começou a brilhar em sua mão, mas não havia tempo para pensar. "Leonardo, cuidado!" A advertência escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse pensar no que estava dizendo. Ela não sabia o que era aquela força, mas sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. O homem lançou um olhar penetrante para Clara e, num único movimento, estendeu a mão. "E você, Clara, está mais próxima do que imagina de tudo isso. Seu poder, ele pertence a este lugar, e a sua escolha determina não só seu destino, mas o de todos aqui." "Não, eu não quero fazer parte disso!" Clara gritou, a dor do passado e a confusão do presente esmagando seu peito. Mas naquele momento, enquanto a escuridão parecia se intensificar em direção a Leonardo, tudo com que ela lutava estava mudando. Uma brisa fria varreu o salão e os nervos se agitaram como se um furacão estivesse prestes a despencar sobre eles. Quando Clara olhou novamente para Leonardo, o rosto dele estava pálido e a expressão de confiança que antes tinha desaparecido. Ele estava em uma luta interna, uma batalha entre o que ele era e o que o destino queria que ele se tornasse. "Clara, precisamos nos unir!" Ele gritou, e nesse apelo estava a fragilidade que falava mais alto que palavras. Mas então, numa explosão ensurdecedora, o chão começou a tremer, e fissuras se abriram como bocas serpenteantes. Clara sentiu a energia do amuleto explodir com um grito ensurdecedor. Em um momento de pura adrenalina, ela levantou o amuleto,
e uma luz intensa irrompeu, cortando a escuridão. E justo quando a luz estava prestes a alcançar a figura sombria, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A figura sorriu. E naquele sorriso, Clara viu um vislumbre de quem ele realmente era. E todos em volta também. Ele não era apenas um estranho. Ele era mais íntimo do que qualquer um poderia imaginar. De repente, ela entendeu que aquele homem não era um inimigo, mas um vinculado por laços de sangue. Você é meu pai? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. As palavras pairaram no ar como um feitiço. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto cada olhar se voltava para o homem. Sim, Clara. Estou aqui para reclamar. O que é, meu? Ele respondeu a verdade, reverberando por toda a sala. Clara sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A realidade oscilava. Segredos, mentiras, tudo desmoronava. Leonardo não era apenas um milionário arrogante. Eles eram ligados de uma forma que nunca imaginaram. E mais devastador, tudo o que Clara pensou que sabia sobre seu passado e o dele agora se mostrava tão frágil quanto cristal. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, sua voz tingida de desespero e raiva. Mas as revelações amaldiçoavam seus pensamentos, tornando o ar pesado e gelado. A sala se encheu de murmúrios nervosos. O que aconteceu com os laços entre eles? O que esse novo conhecimento significava para o futuro? Clara olhou para Leonardo, que agora parecia muito mais perdido do que antes. E naquele instante, as escolhas de todos mudaram radicalmente. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, olhando para o pai, que agora era o inimigo e o protetor, tudo ao mesmo tempo. Uma nova batalha estava a caminho e ninguém sabia como iria acabar. Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Fernando ecoando em sua mente. A sala ainda pulsava com a energia do amuleto e a tensão estava quase insuportável. Leonardo, você precisa entender. Ela queria gritar, mas a voz dela mal saiu acima do murmúrio da multidão. Os olhos dele a observavam. A confusão misturada com um raio de esperança. Então, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como um trovão. A porta principal do salão se abriu novamente, e dessa vez não foi uma pessoa que entrou, mas algo muito mais sombrio. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do fundo da sala, uma nuvem escura avançou, cobrindo as pessoas como uma onda negra. Gritos de pânico começaram a ecoar e todo mundo parecia paralisar, completamente atordoado com a situação. Clara! A voz de Fernando estremeceu de medo. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar erraticamente e a nuvem se transformou em um padrão de sombras dançantes. Clara virou-se rapidamente e notou que algumas pessoas estavam em transe, como se estivessem sendo atraídas pela escuridão que crescia à sua frente. O pânico tomou conta de todos, e os convidados tentavam desesperadamente se afastar daquela força opressiva. Leonardo! Clara gritou, mas o som da sua voz mal chegou a atravessar o tumulto. Ela se virou para ver onde ele estava, mas todos os olhares estavam fixos na nuvem. O que estava acontecendo? O amuleto em suas mãos começou a ferver de uma energia. Desesperada. Então, abruptamente a nuvem se dissipou, revelando uma figura. Um homem alto, vestido de preto, surgiu pelo misto de luz e escuridão. Clara se lembrou dele. Havia algo familiar, mas também intrusivo. Ele olhou diretamente para Leonardo e a sala congelou. Eu esperei muito tempo por isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que transbordava malícia. A confusão no rosto de Leonardo tomou um novo significado. Quem é você? Ele perguntou,
O desespero agora ecoando em cada palavra. Um amigo da sua família, ou talvez seu pior inimigo. O homem sorriu, e o sorriso não continha uma gota de bondade. É hora de um acerto de contas, Campos. A verdade sobre seu legado não deve ser apenas revelada, mas transformada. Clara estava paralisada, seu coração batendo forte. O amuleto começou a brilhar em sua mão, mas não havia tempo para pensar. Leonardo, cuidado! A advertência escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse pensar no que estava dizendo. Ela não sabia o que era aquela força, mas sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. O homem lançou um olhar penetrante para Clara e, num único movimento, estendeu a mão. E você, Clara, está mais próxima do que imagina de tudo isso. Seu poder, ele pertence a este lugar. E a sua escolha determina não só seu destino, mas o de todos aqui. Não, eu não quero fazer parte disso, Clara gritou, a dor do passado e a confusão do presente esmagando seu peito. Mas naquele momento, enquanto a escuridão parecia se intensificar em direção a Leonardo, tudo com que ela lutava estava mudando. Uma brisa fria varreu o salão e os nervos se agitaram, como se um furacão estivesse prestes a despencar sobre eles. Quando Clara olhou novamente para Leonardo, o rosto dele estava pálido e a expressão de confiança que antes tinha desaparecido. Ele estava em uma luta interna, uma batalha entre o que ele era e o que o destino queria que ele se tornasse. Clara, precisamos nos unir, ele gritou, e nesse apelo estava a fragilidade que falava mais alto que palavras. Mas então, numa explosão ensurdecedora, o chão começou a tremer, e fissuras se abriram como bocas serpenteantes. Clara sentiu a energia do amuleto explodir com um grito ensurdecedor. Em um momento de pura adrenalina, ela levantou o amuleto, e uma luz intensa irrompeu, cortando a escuridão. E justo quando a luz estava prestes a alcançar a figura sombria, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A figura sorriu, e naquele sorriso, Clara viu um vislumbre de quem ele realmente era. E todos em volta também. Ele não era apenas um estranho. Ele era parte de uma história que transcendeu gerações. Ele era mais íntimo do que qualquer um poderia imaginar. De repente, ela entendeu que aquele homem não era um inimigo, mas um vinculado por laços de sangue. Você é meu pai? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. As palavras pairaram no ar como um feitiço. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto cada olhar se voltava para o homem. Sim, Clara. E estou aqui para reclamar o que é meu. Ele respondeu, a verdade reverberando por toda a sala. Clara sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A realidade oscilava. Segredos, mentiras, tudo desmoronava. A sala estava em choque. Como você pôde? Por que não me disse? Clara estava furiosa e confusa ao mesmo tempo. A traição a consumia por dentro. E então, antes que as emoções pudessem ser processadas, o homem de preto levantou uma mão. Chega de mentiras. Chega de esconderijo. Existe um outro segredo que deve ser revelado agora. Ele puxou uma pequena caixa de sua jaqueta e a abriu, revelando uma série de documentos. Olhe para isso! Clara se aproximou enquanto ele folheava as páginas, revelando fotografias. Imagens de sua infância, retratos que ela não reconhecia, mas com rostos familiares. Onipresentes no fundo estavam os campos em celebrações, as caras sorridentes de uma família que não era dela. Então seu mundo virou de ponta cabeça. Essas são fotos da minha mãe. Espera, isso não pode ser. Clara sentiu a respiração falhar enquanto um pensamento terrível cruzava sua mente.
Você fez algo com ela, não fez? O homem a observou, e a intensidade em seu olhar parecia cheia de segredos. Sua mãe não é quem você pensa que é, Clara. Ela fez escolhas que mudaram tudo, disse ele, as palavras pesadas. Uma onda de choque percorreu o salão. Clara sentiu a incredulidade tomá-la. O que isso significava? Não, não pode ser. Ela estava paralisada, tentando processar cada revelação. Se você quiser entender de verdade, Clara, precisa olhar mais fundo. A verdade sobre sua linhagem é muito mais sombria do que você pode imaginar. A expressão dele se firmou e o silêncio era palpável. O salão estava em suspense e Clara sentiu um peso crescente. O que se escondia nas sombras daquele passado? E o que isso significava para ela, para Leonardo e para toda a cidade? O tempo parecia congelar. Todos aguardavam a próxima revelação, mas Clara viu apenas mais perguntas surgindo em sua mente. E a única certeza era que o que quer que tivesse começado ali estava prestes a mudar tudo, e ela precisava descobrir como. Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Fernando ecoando em sua mente. A sala ainda pulsava com a energia do amuleto e a tensão estava quase insuportável. Leonardo, você precisa entender. Ela queria gritar, mas a voz dela mal saiu acima do murmúrio da multidão. Os olhos dele a observavam, a confusão misturada com um raio de esperança. Então, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como em trovão. A porta principal do salão se abriu novamente. E dessa vez não foi uma pessoa que entrou, mas algo muito mais sombrio. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do fundo da sala, uma nuvem escura avançou, cobrindo as pessoas como uma onda negra. Gritos de pânico começaram a ecoar e todo mundo parecia paralisar, completamente atordoado com a situação. Clara! A voz de Fernando estremeceu de medo. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar erraticamente e a nuvem se transformou em um padrão de sombras dançantes. Clara virou-se rapidamente e notou que algumas pessoas estavam em transe, como se estivessem sendo atraídas pela escuridão que crescia à sua frente. O pânico tomou conta de todos, e os convidados tentavam desesperadamente se afastar daquela força opressiva. Leonardo! Clara gritou, mas o som da sua voz mal chegou a atravessar o tumulto. Ela se virou para ver onde ele estava, mas todos os olhares estavam fixos na nuvem. O que estava acontecendo? O amuleto em suas mãos começou a ferver com uma energia desesperada. Então, abruptamente, a nuvem se dissipou, revelando uma figura. Um homem alto. Vestido de preto, surgiu pelo misto de luz e escuridão. Clara se lembrou dele. Havia algo familiar, mas também intrusivo. Ele olhou diretamente para Leonardo e a sala congelou. Eu esperei muito tempo por isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que transbordava malícia. A confusão no rosto de Leonardo tomou um novo significado. Quem é você? Ele perguntou, o desespero agora ecoando em cada palavra. Um amigo da sua família, ou talvez seu pior inimigo. O homem sorriu, e o sorriso não continha uma gota de bondade. É hora de o acerto de contas, Campos. A verdade sobre seu legado não deve ser apenas revelada, mas transformada. Clara estava paralisada, seu coração batendo forte. O amuleto começou a brilhar em sua mão, mas não havia tempo para pensar. Leonardo, cuidado! A advertência escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse pensar no que estava dizendo.
Ela não sabia o que era aquela força, mas sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. O homem lançou um olhar penetrante para Clara e, num único movimento, estendeu a mão. E você, Clara, está mais próxima do que imagina de tudo isso. Seu poder, ele pertence a este lugar, e a sua escolha determina não só seu destino, mas o de todos aqui. Não! Eu não quero fazer parte disso! Clara gritou, a dor do passado e a confusão do presente esmagando seu peito. Mas naquele momento, enquanto a escuridão parecia se intensificar em direção a Leonardo, tudo com o que ela lutava estava mudando. Uma brisa fria varreu o salão e os nervos se agitaram, como se um furacão estivesse prestes a despencar sobre eles. Quando Clara olhou novamente para Leonardo, o rosto dele estava pálido e a expressão de confiança que antes tinha desaparecido. Ele estava em uma luta interna, uma batalha entre o que ele era e o que o destino queria que ele se tornasse. Clara, precisamos nos unir. Ele gritou, e nesse apelo estava a fragilidade que falava mais alto que palavras. Mas então, numa explosão ensurdecedora, o chão começou a tremer e fissuras se abriram como bocas serpenteantes. Clara sentiu a energia do amuleto explodir com um grito ensurdecedor. Em um momento de pura adrenalina, ela levantou o amuleto e uma luz intensa irrompeu, cortando a escuridão. E justo quando a luz estava prestes a alcançar a figura sombria, um grito estridente ecoou no ar. Não, não, não! A figura de Fernando tremia, sua expressão de horror transformando-se em desespero. Cuidado com o que você libera! Mas já era tarde demais. A luz do amuleto fulgurou e a nuvem de sombras se dissipou em um redemoinho de energia. Clara sentiu seu corpo ser puxado em todas as direções e a sala foi preenchida com um grito coletivo. O homem de preto estendeu a mão para a luz. Mas então o chão se abriu completamente sob seus pés. Em um movimento rápido, ele caiu na escuridão e seu olhar foi capturado por um momento. Clara, a verdade vem a você, foram suas últimas palavras antes que desaparecesse. Silêncio! O salão se acalmou de repente e apenas ecos de respirações apressadas preencheram o ar. Clara olhou para Leonardo, cujos olhos estavam cheios de confusão e medo. O que aconteceu? Onde ele foi? Mas enquanto ela fazia a pergunta, algo começou a acontecer. As paredes do salão começaram a brilhar e uma imagem se formou no ar diante deles. Era uma cena do passado. Clara viu sua mãe, jovem, de mãos dadas com um menino que parecia familiar. O choque percorreu sua espinha quando ela percebeu quem ele era. Um jovem Leonardo. O tempo pareceu congelar enquanto Clara processava isto. Vocês eram amigos? Clara indagou, a confusão tomando conta de sua mente. Mas a imagem se intensificou, revelando uma verdade mais profunda. Clara notou a expressão no rosto de sua mãe. Havia tristeza e um tipo de amor desesperado que ela não conseguia ignorar. E então veio a reviravolta. As imagens se tornaram distorcidas e grotescas enquanto a conexão entre os dois se desenrolava. A mãe de Clara olhou diretamente para a câmara e em um sussurro disse: "Eu te entreguei para que você não. Minha filha, você, Leona." Clara sentiu a luz do amuleto falhar e o chão sob seus pés desmoronou novamente. Desesperada, ela gritou por Leonardo,
O que você fez? O que significa isso? Mas a realidade estava se distorcendo ao seu redor. A aparência dele, seu nome, tudo ligado a uma verdade que era devastadora. No último instante, Clara entendeu. A conexão deles ia além do que haviam imaginado. Não eram apenas descendentes de linhagens poderosas. Eram cúmplices de um ciclo de traição e amor perdido. Você é parte de mim. O grito saiu como um lamento, enquanto as sombras começavam a cobrar os corpos em volta, fazendo Clara se perguntar: o que acontece agora? O que mais essa verdade revelava? E o que realmente eram? Ela ainda não sabia, e o mistério se tornava cada vez mais profundo. Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Fernando ecoando em sua mente. A sala ainda pulsava com a energia do amuleto. E a tensão estava quase insuportável. Leonardo, você precisa entender! Ela queria gritar, mas a voz dela mal saiu acima do murmúrio da multidão. Os olhos dele observavam a confusão misturada com um raio de esperança. Então tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar como um trovão. A porta principal do salão se abriu novamente. E dessa vez não foi uma pessoa que entrou, mas algo muito mais sombrio. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do fundo da sala, uma nuvem escura avançou, cobrindo as pessoas como uma onda negra. Gritos de pânico começaram a ecoar, e todo mundo parecia paralisar, completamente atordoado com a situação. Clara! A voz de Fernando estremeceu de medo. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar erraticamente, e a nuvem se transformou em um padrão de sombras dançantes. Clara virou-se rapidamente e notou que algumas pessoas estavam em transe, como se estivessem sendo atraídas pela escuridão que crescia à sua frente. O pânico tomou conta de todos e os convidados tentavam desesperadamente se afastar daquela força opressiva. Leonardo! Clara gritou, mas o som da sua voz mal chegou a atravessar o tumulto. Ela se virou para ver onde ele estava, mas todos os olhares estavam fixos na nuvem. O que estava acontecendo? O amuleto em suas mãos começou a ferver com uma energia desesperada. Então, abruptamente, a nuvem se dissipou, revelando uma figura. Um homem alto, vestido de preto, surgiu pelo misto de luz e escuridão. Clara se lembrou dele. Havia algo familiar, mas também intrusivo. Ele olhou diretamente para Leonardo e a sala congelou. Eu esperei muito tempo por isso. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que transbordava malícia. A confusão no rosto de Leonardo tomou um novo significado. Quem é você? Ele perguntou, o desespero agora ecoando em cada palavra. Um amigo da sua família, ou talvez seu pior inimigo. O homem sorriu, e o sorriso não continha uma gota de bondade. É hora de um acerto de contas, Campos. A verdade sobre seu legado não deve ser apenas revelada, mas transformada. Clara estava paralisada, seu coração batendo forte. O amuleto começou a brilhar em um único movimento. Estendeu a mão. E você, Clara, está mais próxima do que imagina de tudo isso. Seu poder, ele pertence a este lugar, e a sua escolha determina não só seu destino, mas o de todos aqui. Não, eu não quero fazer parte disso, Clara gritou, a dor do passado e a confusão do presente esmagando seu peito. Mas naquele momento, enquanto a escuridão parecia se intensificar em direção a Leonardo,
tudo com o que ela lutava estava mudando. Uma brisa fria varreu o salão e os nervos se agitaram como se um furacão estivesse prestes a despencar sobre eles. Quando Clara olhou novamente para Leonardo, o rosto dele estava pálido e a expressão de confiança que antes tinha desaparecido. Ele estava em uma luta interna, uma batalha entre o que ele era e o que o destino queria que ele se tornasse. Clara, precisamos nos unir, ele gritou. E nesse apelo estava a fragilidade que falava mais alto que palavras. Mas então, numa explosão ensurdecedora, o chão começou a tremer e fissuras se abriram como bocas serpenteantes. Clara sentiu a energia do amuleto explodir com um grito ensurdecedor. Em um momento de pura adrenalina, ela levantou o amuleto e uma luz intensa irrompeu, cortando a escuridão. E justo quando a luz estava prestes a alcançar a figura sombria, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A figura sorriu. E naquele sorriso, Clara viu um vislumbre de quem ele realmente era. E todos em volta também. Ele não era apenas um estranho. Ele era parte de uma história que transcendeu gerações. Ele era mais íntimo do que qualquer um poderia imaginar. De repente, ela entendeu que aquele homem não era um inimigo, mas um vinculado por laços de sangue. Você é meu pai? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. As palavras pairaram no ar como um feitiço. O silêncio tomou conta do lugar, enquanto cada olhar se voltava para o homem. Sim, Clara, e estou aqui para reclamar o que é meu. Ele respondeu, a verdade reverberando por toda a sala. Clara sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A realidade oscilava. Segredos, mentiras, tudo desmoronava. A sala estava em choque. Como você pôde? Por que não me disse? Clara estava furiosa e confusa ao mesmo tempo. A traição a consumia por dentro. E então, antes que as emoções pudessem ser processadas, o homem de preto levantou uma mão. Chega de mentiras. Chega de esconderijo. Existe um outro segredo que deve ser revelado agora. Ele puxou uma pequena caixa de sua jaqueta e a abriu, revelando uma série de documentos. Olhe para isso. Clara se aproximou enquanto ele folheava as páginas, revelando fotografias, imagens de sua infância, retratos que ela não reconhecia, mas com rostos familiares. Onipresentes no fundo estavam os campos em celebrações, as caras sorridentes de uma família que não era dela. Então seu mundo virou de ponta cabeça. Essas são fotos da minha mãe. Clara sentiu a respiração falhar enquanto um pensamento terrível cruzava sua mente. Você fez algo com ela, não fez. O homem a observou, e a intensidade em seu olhar parecia cheia de segredos. Sua mãe não é quem você pensa que é, Clara. Ela fez escolhas que mudaram tudo, disse ele, as palavras pesadas. Uma onda de choque percorreu o salão. Clara sentiu a incredulidade tomá-la. O que isso significava? Não, não pode ser. Ela estava paralisada, tentando processar cada revelação. Se você quiser entender de verdade, Clara, precisa olhar mais fundo. A verdade sobre sua linhagem é muito mais sombria do que você pode imaginar. A expressão dele se firmou e o silêncio era palpável. O salão estava em suspense e Clara sentiu um peso crescente. O que se escondia nas sombras daquele passado? E o que isso significava para ela, para Leonardo e para toda a cidade? O tempo parecia congelar. Todos aguardavam a próxima revelação, mas Clara viu apenas mais perguntas surgindo em sua mente. E a única certeza era que o que quer que tivesse começado ali estava prestes a mudar tudo. E ela precisava descobrir como. Clara sentiu a presença esmagadora de seu pai diante dela, o peso das verdades não ditas ecoando na sala. Você está mentindo. Isso não pode ser. Verdade,
gritou, a confusão e a dor moldando sua voz. A audiência estava em choque, os murmúrios preenchendo o espaço como se todos buscassem entender a nova dinâmica. Escute, Clara, ele implorou, erguendo as mãos numa tentativa de acalmá-la. Não foi escolha minha, sua mãe. Ela estava tentando proteger você de um passado que não entendia. Proteger de quê? Clara respondeu, a raiva fervendo. O amuleto em suas mãos pulsava, respondendo à confusão. A sala estava agora preenchida com uma energia elétrica, quase palpável. Que passado é esse? Um silêncio tenso se abateu sobre todos. A escuridão que havia entrado antes parecia agora recuar, como se hesitasse diante da verdade prestes a ser revelada. Ele se aproximou, as feições marcadas por um misto de dor e determinação. Nossas famílias estão conectadas de uma forma antiga, Clara. Seu avô fez um pacto com forças que não podemos controlar. Isso é algo que está muito além de nós. Enquanto as palavras dele ecoavam, a imagem de sua mãe surgia em sua mente, e Clara conseguiu sentir a tristeza que a envolvia. Mas não era hora de fraquejar. O que você está sugerindo? Que toda a minha vida foi uma mentira? O tom dela subiu, ressoando em cada canto da sala. Nós não tivemos controle sobre isso, seu pai exclamou, indignado. Mas você, Clara, você pode mudar essa história. O amuleto é a chave. As ações dela estavam atreladas a algo muito maior. A ideia de que ela tinha o poder de mudar tudo a deixou sem palavras. A sala, que antes fervilhava com tensão, começou a ressoar como um milagre inato, enquanto os outros começavam a entender a magnitude do que estava em jogo. Como assim? Ah, chave, perguntou Leonardo, que estava aturdido, mas começou a se mover em direção a Clara. Suas expressões trocavam confusão por determinação. Você pode nos salvar ou condenar, Clara. Ela manteve firme o olhar nele, encontrando uma conexão que transcendeu as palavras. O passado, repleto de dor e traumas, agora se tornava uma oportunidade. E se eu não quiser ficar presa nisso? E se eu decidir quebrar o ciclo? Então a escolha é sua. A voz do pai se tornou suave. E o silêncio na sala era quase ensurdecedor. Em um ato de coragem, Clara levantou o amuleto. A energia dentro dele parecia ressoar com suas emoções. Eu escolho a liberdade, gritou. No mesmo instante, uma luz ofuscante rompeu, envolvendo a todos em sua radiação. As sombras começaram a recuar, e os rostos que antes estavam assustados brilhavam com esperança. Leonardo estendeu a mão, os dedos quase tocando os de Clara. Juntos, então? Sem hesitar, Clara assentiu. A união deles não era apenas um laço de amizade, mas um contato profundo, um elo que atravessava gerações. Então, a luz nas mãos de Clara expeliu uma onda de energia, varrendo a escuridão e fazendo as sombras desaparecerem, deixando um rastro vívido de cores ao redor. A sala explodiu em um brilho intenso e, ao mesmo tempo, a paz envolveu todos. Os murmúrios cessaram. Um calor de esperança floresceu, mas antes que tudo pudesse cessar, a figura de Fernando ressurgiu entre as luzes, sem o ar ameaçador de antes. Você conseguiu, mas o jogo acabou, e no fundo, ele apenas começou. Um sorrisinho malicioso formou-se em seus lábios, e Clara não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Com a luz imersa na sala, todos começaram a entender que, embora um capítulo tivesse sido fechado, outros estavam prestes a se desdobrar. Clara olhou ao redor, percebendo que sua vida, a vida de Leonardo, a vida de todos ali,
havia mudado para sempre. Mas a pergunta ficou: qual seria o próximo passo? E a história deles continuaria. Antes de deixá-los, preciso lembrar de algo crucial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. É muito importante, não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Vamos interagir de verdade. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada incrível. Não espere nem mais um segundo.